Eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar sobre a disciplina de farmacotécnica com o tema de pesagem e medição de ingredientes. Vamos, vamos falar sobre um pouco as balanças e as vidrarias que a gente utiliza em laboratório de farmacotécnica. Bom, vamos falar, né, nessa aula a gente vai um pouco compreender os princípios da pesagem, né, e a medição correta desses insumos farmacêuticos dentro do laboratório. Também vamos identificar os diferentes tipos de balança e vidraria que são utilizados, né, para medições precisas ou para medições em geral. Aplicar alguns métodos, né, de pesagem e medição para garantir a qualidade dessas preparações farmacêuticas e também analisar alguns erros comuns que podem acontecer dentro do laboratório, principalmente na questão da parte da pesagem desses ingredientes. Bom, aqui vamos começar já jogando uma pergunta logo para vocês. Ana, técnica em farmácia, precisa preparar um medicamento manipulável que exige 2,5 gramas de um princípio ativo. Ao utilizar a balança, ela percebe que a pesagem está oscilando entre 2,3 gramas e 2,7 gramas. O que pode estar acontecendo? Como corrigir esse problema? Bom, para vocês que estão assistindo aí, pausem o vídeo e tentem responder essa questão antes de assistir essa aula. Bom, um dos problemas que pode estar acontecendo é a calibração dessa balança que deve estar inadequada, ou por exemplo, se for uma balança de precisão analítica, ela tem que estar em uma superfície nivelada, sem oscilação de corrente de ar próximo, porque tudo isso interfere. Como ela é uma balança analítica, ela é muito precisa na pesagem, então qualquer interferência pode atrapalhar ali nessa pesagem. Então esse, por exemplo, é um erro comum que pode acontecer dentro do laboratório, né? Já falando das balanças, a gente tem alguns tipos de balança que a gente utiliza dentro desse laboratório, né? Primeiro é a balança analítica, a balança semi-analítica, a de precisão e a eletrônica. Vamos falar um pouco mais sobre elas, de cada uma específica. Bom, a balança analítica, essa balança que você está vendo aí na imagem, ela contém essas grades, né, de vidro ali para poder evitar interferências de corrente de ar. Ela tem alta precisão, que ela que é específica para medir substâncias em quantidades muito pequenas. Bom, essa balança também ela tem que passar por um rigoroso processo de calibração e ter um cronograma elaborado de revisão desse equipamento. As balanças semi-analíticas. Bom, essas balanças, elas são menos sensíveis que a balança analítica, mas elas são utilizadas também para pesagens um pouco mais críticas, né? Então, ela não é tão precisa igual a balança analítica, que é para pesagem de substâncias em pequenas quantidades, mas ela também apresenta uma sensibilidade razoável ali. Aqui também nós podemos comparar que ela não tem, por exemplo, aqueles vidros do lado, aquela proteção. Ou seja, essa ela não sofre muita interferência da circulação de ar ou, por exemplo, da nivelação ali do plano que ela estiver posta, né?
Aqui temos a balança de precisão e a balança eletrônica, ambas parecem serem iguais, né? Porém, as balanças de precisão, elas são utilizadas, né? Elas são muito mais comuns em ambientes de farmácia, e a balança eletrônica também são comuns em laboratórios e farmácias. Elas não podem ser usadas para pesar pequenas quantidades, elas têm ela é mais utilizada para pesagens de, de ingredientes no geral que precisam de uma de uma quantidade maior. Aqui vamos falar um pouco também sobre as vidrarias que é utilizada dentro do laboratório. E a primeira delas são as pipetas graduadas e volumétricas, né, que elas são precisas para medição de líquidos. O segundo são as buretas, né, que elas são muito utilizadas para titulações, né, que uma titulação quando quando você quer saber a concentração de uma solução em específico ali, lá quando você quer separar um princípio ativo, por exemplo, que está dentro de uma solução, você quer saber a concentração que tem ali desse princípio ativo em específico. Temos também os balões volumétricos, né, que é para eles também são para medições precisas, né, de volumes, de líquidos específicos. As provetas, que elas são utilizadas para medições de maior volume, elas também são precisas. E os Beckers e os Elling-Meyers. Eles são utilizados para medições aproximadas, ou seja, eles não são utilizados para medições precisas. Então, eles não podem ser utilizados por exemplo, para medir algum volume que seja específico, preciso, né? Aqui nós temos também alguns procedimentos de pesagem correta, né, que a gente deve fazer dentro ali do laboratório. Bom, o primeiro passo é verificar a calibração dessa balança, né, para ver se está correta e se a manutenção dela tem sido feita regularmente. Também temos né, que ver se a superfície ali que essa balança se encontra, ela está nivelada, né, sem muita vibração, em uma bancada plana, né, de superfície plana. Também, na hora de pesar os produtos, a gente tem que utilizar recipientes adequados, né, se for, né, por exemplo, uma balança analítica, nós temos que usar um vidro relógio, né, que é aquelas paredes de vidro lá, né, da balança analítica, ou, por exemplo, nós temos que fazer a calibração ali, se for utilizar alguma vidraria, né, um Becker ou algum outro recipiente ali dentro, nós temos que fazer essa colocação, né? Temos que zerar a balança antes de adicionar um ingrediente, né? Ou seja, se você vai utilizar um Becker ou algum outro recipiente ali para fazer essa pesagem, você tem que calibrar a balança, né? Você tem que zerar ela para daí sim você pesar o teu produto. Evitar muitas oscilações de ar, né? E vibrações, ou seja, manter esse vidro relógio ali fechado, e daí após isso, né, você fazer a pesagem e depois anotar o peso corretamente e nunca ficar tocando na substância sem a necessidade. Bom, aqui temos uma outra questão para vocês responderem aí no caderno de vocês. Qual das vidrarias abaixo não deve ser usada para medição precisa de líquidos? Bom, alternativa A, proveta. B,
pipeta volumétrica, C, Becker ou D, balão volumétrico? Bom, nesse caso, como a gente já comentou anteriormente, o que não deve ser utilizado para medições precisas é o Becker, né? Porque ele não tem uma precisão para volumes. Bom, e aqui são alguns erros comuns que, né, que pode acontecer durante a medição ali desses ingredientes. O primeiro delas, né, é a superfície ali é, é a balança descalibrada, na verdade, né? Tá algum erro ali durante a calibração dessa balança. O segundo, sim, é a superfície, né, irregular ali que pode interferir nessa pesagem. Também o uso de vidrarias inadequada para essas medições precisas, né? Por exemplo, se você for fazer lá a medição de um líquido, né? Né? E você vai utilizar uma quantidade X de volume, você não pode utilizar o Becker, por exemplo, porque ele vai ser uma medição incorreta. Ou também o derramamento de substância durante esse processo, né, da tara da balança ali, que você vai zerar a balança para poder pesar esse produto. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, sobre vidrarias e as balanças, né? E muito obrigado aí pela